Você quer saber como ouvir a voz de Deus? E melhor ainda, o que fazer depois que você ouve a voz de Deus? Porque às vezes Deus fala assim, faça isso, eu tenho um chamado, eu vou cumprir isso na sua vida, mas e aí? O que fazer após isso? Quando Deus chama a gente para alguma coisa, quando Deus coloca algum propósito na nossa vida, seja ele profissional, espiritual, emocional, familiar, independente de qual seja o chamado e a promessa que Deus tem na sua vida, qual seja o propósito, aquilo que arde em você, aquilo que queime você, aquilo que tem lá dentro do seu coração, aquele desejo maior que você tem, independente do que seja, sabe? Acontece algo muito triste, porque às vezes a pessoa passa a vida inteira orando, a vida inteira pedindo, a vida inteira clamando, só que nada acontece. E por que que nada acontece? Porque não tem obediência. Ah, tá, mas me fala qual obediência que eu devo ter, se eu nem sei o que fazer. Eu tô tentando, eu tô fazendo, mas nada acontece. E é aí que tá o tema desse vídeo. Pessoal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva nesse canal, apoie esse ministério, compartilhe esse vídeo. A nossa mensagem de hoje, ela é extremamente importante. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todo propósito, todo chamado, ele precisa de um movimento. Exemplo, Moisés, quando ele foi levantado para libertar o povo de Israel, Deus já havia tido essa promessa desde antes dele nascer. Muitas vezes você escutou isso já, algum momento na igreja, por algum profeta, enfim, de algum lugar você escutou que Deus, ele tem planos para você. E, na verdade, a Bíblia mesmo já nos garante que Deus, ele cuidava da gente no ventre da nossa mãe, ou seja, ele já tinha um propósito pra gente antes mesmo da gente nascer. Então, assim, mesmo com todo esse propósito que Deus tinha sobre a vida de Moisés, que era um trabalho muito importante, e na sua vida também não é diferente. Deus, ele tem uma obra muito importante pra fazer, assim como ele fez na vida de Moisés. E aí, o que acontece? O que Deus fez? Chegou o tempo certo. Importante saber, existe um tempo certo, existe um tempo determinado. Por mais que a gente queira acelerar as coisas, a gente queira adiantar, existe um tempo de preparação, queira você ou não. E é difícil a gente entender esse tempo, porque a gente vê, existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas aí na prática a gente fala, tô cansado, não quero fazer mais nada porque não acontece. Só que aí o primeiro ponto é você entender que existe um tempo e precisa ter um movimento. Porque enquanto Moisés não escutou a voz de Deus, não viu a sarça pegar fogo, não viu tudo aquilo acontecer, o que ele estava sendo preparado? Mesmo que sem saber, ele estava sendo preparado por Deus para cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. E ele estava sendo preparado quando ele estava lá no palácio, sendo criado no meio dos egípcios. Ele estava sendo preparado quando ele teve que fugir para longe do Egito. Ele foi preparado quando ele teve que casar, fazer filhos, enfim, se tornar um pastor, né, de ovelhas, porque Moisés foi um pastor de ovelhas também, lá em Midian. Então, para você que tem um conhecimento básico sobre a história de Moisés, você sabe que antes da sarça pegar fogo, no meio daquele deserto lá em Midian, o que aconteceu? Ele teve uma preparação e todo um caminho para isso. E sem ele saber exatamente qual seria o propósito dele, porque Deus nunca vai revelar o final das coisas. Então, Deus, ele te tem um chamado, ele te prepara, ele encaminha você para algo, mas exatamente o que você vai fazer, ele não revela. Entendeu? E tá tudo certo, porque é assim as coisas. Você não tem que saber do futuro, você tem que viver o presente. Você tem que viver o agora. O que passou, mar do esquecimento. Agora é a sua oportunidade de se preparar e de obedecer à voz de Deus. E, enfim, e aí o que acontece? Moisés vai, a sarça pega fogo, Moisés ouve a voz de Deus. E Deus, ele pede algo assim muito difícil para Moisés, porque era sair da onde ele estava, deixar a família dele e voltar para o Egito, porque Deus tinha um plano para fazer. Antes de Deus completar uma grande obra, às vezes ele te pede algo muito difícil. E aí que a maioria das pessoas param, porque não querem se movimentar diante de uma obediência de Deus. Ignora, não é Deus falando não tem nada a ver isso aí não, deixa quieto, não vou fazer, entendeu? Porque tem movimentos que Deus pede pra gente fazer que são complicados. E foi o que aconteceu com Moisés. Deus pediu pra ele se movimentar. E ele tinha certeza de alguma coisa? Não. Mas ele fez o quê? Obedeceu. Porque Deus, ele é soberano e os planos dele são melhores que os nossos. Tem movimentos na sua vida hoje que não é igual ao do Moisés, mas um movimento de obediência, um movimento de constância, de fazer aquilo mesmo sem ter resultado, de cuidar, enfim, seja lá qual seja aquilo que Deus tá falando assim, você tá cansado, você não tá vendo o resultado, mas Deus tá te falando pra fazer, então continua fazendo, continua buscando, continua orando, mas em obediência. Se Deus falar pra você, sai desse lugar, você sai. Se Deus falar, continua, você continua. É tudo uma questão de obediência. E como eu escuto a voz de Deus? Ele fala com você, e ele fala com você
o mais forte ainda, porque Deus fala com a gente externamente. Deus fala com a gente através da palavra, Deus fala com a gente através de profetas, mas Deus fala com a gente através de nós mesmos, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Então lá no fundo tem uma voz que fala assim, faça. Que fala assim, é pra você fazer isso, só que aí o seu medo automaticamente bloqueia. Não, não é. Só que você sabe. Uma voz que não tem como você não saber. Ela é assim única, não tem como você confundir. É aquela voz que vem lá de dentro, sabe? Que você sabe que você precisa fazer. Sabe aquela coisa que tá ali martelando, que você sabe que você precisa fazer, mas você tá cansado, mas você não consegue, mas você não se sente capaz. Só que lá no fundo tá falando, faz. Ah, mas eu não quero, ah, mas eu vou ter que abrir mão disso, ah, mas eu vou ter que fazer aquilo, mas aí Deus tá falando, faz. Então, sabe, essa voz lá no fundo é Deus falando com você. Então, esse discernimento de espírito, discernir a voz de Deus é muito importante também. E como você busca esse discernimento? Através da palavra, através da intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se alimenta do que é de Deus, né? Porque o que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite para os seus planos serem bem-sucedidos. Ou seja, para você poder ter esse discernimento dessa voz de Deus, porque às vezes é voz que não é de Deus, é voz da nossa imaginação, é voz... Existe várias vozes, é a opinião dos outros, é o nosso subconsciente, existe várias vozes. Mas para você saber qual é a voz de Deus e reconhecer, qual foi o conselho para Josué? Medita na minha palavra. Então, sem intimidade com Deus, você não vai saber diferenciar essas vozes. Mas quando você tem intimidade com Deus, você sabe que é Deus falando com você, porque você sabe que tudo que vem de Deus é puro, é limpo, é agradável, não deseja mal. Então, todos os frutos do Espírito Santo são bons. Então você vai saber quando Deus tá te falando, entendeu? E quando não é a voz de Deus, você também vai reconhecer. Então, assim, independente, sobre reconhecer a voz de Deus é algo mais íntimo. Só que você, quando você já sabe o que Deus quer que você faça, quando você já sabe, de Deus já falou com você, esse movimento de obediência, ele é crucial, ele é muito importante. Então, Moisés, ele se movimentou, Josué, ele se movimentou, Ana, quando pediu um filho a Deus, ela se movimentou. Então, assim, todos eles que receberam, que foram heróis da fé, teve um movimento diante de uma contrariedade. É um movimento que é quando tudo diz que não, entendeu? Quando tudo diz que não, entendeu? Então, não é um movimento que, tudo vai fluir perfeitamente. Não, é uma guerra espiritual. É um movimento que você vai ir contra o seu cenário, entendeu? E aí você vai começar a ver os sinais e prodígios e os milagres de Deus acontecendo. A vida do cristão, o propósito é esse, é você viver uma vida de milagre. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não vivo pela vista, mas vivo pela fé. Então é exatamente isso, é você ir contra as contrariedades, mas crendo que Deus, ele tem um futuro de paz pra você. O que eu quero que você entenda, às vezes a gente é tão limitado e a gente olha o nosso hoje. Só que Deus, ele tem um pensamento sobre nós de paz e de um futuro que a gente espera, entendeu? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só comprova a vontade de Deus aquele que é transformado a mente, aquele que obedece, aquele que busca. Então, para você ter essa transformação e viver essa plenitude real, entendeu? Essa alegria, essa felicidade, sabe? Aquilo que, eu tô ótima. Sabe quando, imagina só, tipo assim, a minha casa vai bem, as minhas finanças vão bem, eu tô plena, eu tô perfeita, o meu espiritual vai bem, eu tô cumprindo o propósito. É que nem a Joquebed, chegou no final da vida dela, eu combati o bom combate, entendeu? Sabe? Eu fiz, sabe aquele Moisés, quando terminou o propósito dele, e tudo vai bem, tudo vai bem. Essa plenitude, viver essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável, é para aqueles que estão dispostos a ter essa renovação da mente. E o que é essa renovação da mente? A paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, tudo tá bagunçado aqui fora, mas eu ouvi uma palavra de Deus e eu vou fazer, e eu vou continuar fazendo. Aí alguém olha pra mim e fala, mas é loucura, para com isso, você tá doida? O que você tá fazendo? Aí você fala assim, eu ouvi a voz de Deus e eu vou continuar fazendo. Eu ouvi a voz de Deus, você não acredita em mim, mas eu vou continuar nisso. Eu ouvi a voz de Deus e eu vou prosseguir. Pessoal, esse foi o vídeo. A partir de hoje, obedeça ao Senhor, obedeça a voz de Deus, não negligencie o teu propósito, o teu milagre, porque lá na frente Deus vai te dar um futuro que você espera, que você nem imagina, muito além do que você sonha, do que você pensa e do que você imagina. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, Deus abençoe.